Olá! Olha, uma data bem importante está chegando, né? 20 de maio de 2025. São 1.700 anos, nossa, da abertura de um evento que, assim, mudou muita coisa. O primeiro concílio de Nicéia, lá em 325. É verdade, 1.700 anos. É impressionante pensar no impacto, né? Pois é, e hoje a gente vai mergulhar um pouco no significado de estudo. Recebemos uns documentos teológicos bem interessantes, sabe? Que refletem sobre esse aniversário. O foco principal é o legado mais famoso, acho, o Credo Niceno. Uhum. O credo? Isso. E a nossa missão aqui é tentar entender por que essa reunião de bispos, tanto tempo atrás, ainda ressoa tanto hoje em dia. É uma ótima pergunta. Ok, então vamos lá. As fontes que a gente tem aqui destacam que foi o imperador Constantino que chamou todo mundo, né? Que situação ele precisava apagar ali em Nicéia? Exato, foi o Constantino. Mas o incêndio, digamos assim, era teológico, bem sério. Nicéia foi o primeiro concílio ecumênico, sabe? Reuniu bispos de tudo quanto é canto do mundo conhecido na época. O primeiro mesmo. Uau. Sim. E o objetivo central era resolver uma briga teológica daquelas, sobre a natureza de Jesus Cristo em relação a Deus Pai. A faísca principal foi o arianismo. Arianismo. Já ouvi falar. Isso. Uma corrente liderada pelo Ário, um presbítero. Ele ensinava que Cristo apesar de muito exaltado, seria a primeira criatura de Deus. A mais elevada, sim, mas ainda assim criado, não eterno junto com o Pai. Hum. E isso, para muitos bispos, colocava em xeque a divindade plena de Jesus, entende? Entendi. E muita gente liga Nicéia direto ao credo que se reza hoje, né? Mas as fontes que lemos indicam que a história é um pouco mais complexa. Teve outro concílio no meio. Exatamente. É um ponto importante. O credo que a maioria das igrejas usa hoje, católicos, ortodoxos, muitos protestantes, é na verdade o niceno-constantinopolitano. Constantinopolitano. Nome comprido. É, haha. Ele foi finalizado em outro concílio, o de Constantinopla, em 381. Ele reafirmou e até expandiu um pouco o credo original de Nicéia, de 325, mas manteve a fé essencial. Certo. Demorou uns 50 anos mais ou menos para que o vocabulário principal de Nicéia fosse, assim, bem aceito por todo mundo. E o ponto nevrálgico, a palavra-chave mesmo, foi o tal do homoúcios. Homoousios. Grego, né? O que significa? Isso, grego. Significa consubstancial, da mesma substância. Foi a forma de dizer, olha, o filho é da mesma essência, da mesma substância divina que o pai. Isso batia de frente com as ideias arianas que diziam que ele era de substância semelhante ou até diferente. Entendi. Mesma substância. Forte isso. E essa definição tão crucial, o homoousios, não veio só de um debate filosófico, né? As fontes falam de raízes na vida da igreja. Exato. Isso é fascinante. Esse símbolo de fé tem raízes profundas na liturgia do batismo. Ou seja, não nasceu numa sala de debates teóricos apenas. Veio da oração, da prática da comunidade. Ah, que interessante. É a tal da lex orandi, lex credendi, né? A lei da oração é a lei da fé. Tinha a ver com o ato mesmo de se tornar cristão. Faz todo sentido. E por que essa declaração antiga ainda é tão importante hoje? Ela mais une ou mais divide? Boa pergunta. Acho que as duas coisas, de certa forma. Por um lado, o credo é um elo fortíssimo de comunhão para muita gente. Católicos, ortodoxos, anglicanos, luteranos, a base comum sobre a Trindade e Cristo une muito. É mais forte que as divisões, eu diria. Certo. Mas, por outro lado, existem diferenças históricas que pesam. A mais famosa é a cláusula filioque. Filioque? Isso. É uma adição que o Ocidente fez lá na Idade Média, no Credo de 381. Diz que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. O texto original grego não tem esse e do filho. E isso continua sendo um ponto delicado, sabe? No diálogo entre a Igreja Católica e a Ortodoxa. Principalmente, mexe na compreensão da própria Trindade. Entendo. Além dessas questões de doutrina, de divisão, as fontes também sugerem que Nicéia teve um impacto cultural maior, né? Sim, definitivamente. Nicéia é vista também como um evento de sabedoria. Mostra a fé cristã em diálogo com a cultura da época.
Eles pegaram termos da filosofia grega, como o homosúsios, mas deram um significado novo, transformado pela revelação. Uhum. Isso mostra como a fé pode, fertilizar o pensamento humano. A cultura é um processo dinâmico. Interessante esse ângulo. E outro ponto bem prático que Nicéia tentou resolver e que até hoje dá o que falar foi a data da Páscoa, né? Correto. Buscar uma data comum para a Páscoa era uma forma de expressar a unidade da igreja, né? Imagina celebrar a ressurreição, o evento central da fé, todo mundo junto. Seria o ideal, claro. Pois é, mas essa unanimidade na data, infelizmente, ainda não rolou de forma permanente. Mas olha que curioso. Em 2025, por coincidência, católicos, ortodoxos e outros vão celebrar na mesma data. Sério? Que coincidência boa! Sim, e isso sempre renova os apelos por um acordo definitivo, né? Mas é bom notar uma coisa. A decisão de Nicéia de ter um cálculo próprio para a Páscoa, separado do cálculo judaico, visava a unidade cristã e a celebração no domingo. Embora depois tenham surgido justificativas com um tom antijudaico atribuídas a Constantino, os documentos do concílio mesmo focam na unidade interna da igreja. Entendi a nuance. E tem mais uma coisa sobre o homoúsios, uma dimensão humana profunda. Se Cristo é consubstancial ao Pai, divino, ele também se tornou, na encarnação, consubstancial a nós, humano como a gente, tirando o pecado. Consubstancial a nós também. Exato. Isso revela a nossa vocação altíssima, sabe? Participar da vida divina, sermos filhos adotivos de Deus. E também fundamenta uma fraternidade universal. Se somos unidos a Cristo, somos irmãos e irmãs uns dos outros. Nossa, profundo isso. Então, para a gente ir amarrando, o legado de Nicéia é imenso. Uma definição central da fé sobre Cristo e a Trindade com o homoúsios, um credo que une muitos apesar de pontos como o filioque, um exemplo de diálogo entre fé e cultura e essa busca contínua pela unidade visível, como na questão da Páscoa. Exatamente, é um pacote bem completo. E entender Nicéia parece chave para sacar as raízes comuns de tantas igrejas e até a linguagem que usamos para falar de Deus, salvação, dignidade humana. Sem dúvida. Nicéia foi um processo, sabe? Um processo complexo, de diálogo, de busca por expressar verdades profundas, em linguagens novas para responder a desafios bem concretos da época. Um processo. Sim. Isso talvez deixe uma questão para a gente pensar, né? O modo como a igreja lá em Niceia lidou com o dissenso, como buscou clareza, ouvindo, debatendo pra caramba, adaptando linguagem filosófica, mas sempre buscando fidelidade à tradição. Como esse jeito de fazer as coisas pode nos inspirar hoje, para navegar as nossas complexidades, para comunicar o que é essencial num mundo tão diferente, tão plural. Siga nosso perfil e que Deus te abençoe.